Eu vou dar uma lida aqui, pessoal, em algumas perguntas. Já até comecei a responder com relação às videoaulas. Nós ainda não temos uma data ainda no nosso portal sobre a data de disponibilidade, né? Não temos nem informação se a gente vai retirar as videoaulas não, essa maratona de lá, acredito que não, tá? Com relação ao material, nós temos o cronograma, certo? E a videoaula orientando vocês. Nós não iremos disponibilizar a apostila de treinamento, não. Apenas o conteúdo é a maratona e os cronogramas, certo? Tá aí as perguntas aí do teu Baldo. A gente vai alinhar juntos, né? Quando o pessoal entrar. Deixa eu preparar o material aqui. Bom, vou começar, pessoal, falando sobre. Vou verificando aqui as informações, tá? Vou começar pelas perguntas. Vamos tentar alinhar aqui. Na verdade, eu vou agradecer a todos os participantes a mais um dia, né, da maratona, né? Eu vou desconectar captura de tela. Beleza. Mais um dia, pessoal. Na verdade, o último dia de maratona. A gente sabe que o software ele tem muito a oferecer. Não, a gente não consegue né, apenas nessas horas que foram estimadas passar tudo. A gente tenta ser mais objetivo possível e não ser maçante na transmissão desse conteúdo. Então a ideia é, de fato, vocês terem uma noção, né? Não é para sair daqui expert em orçamento. É claro que a gente sabe que com a prática que as dúvidas vão surgindo e isso é sanado de acordo com o tempo que vocês forem usando, tá bom? Então, inicialmente aqui eu vou responder algumas perguntas. Caso seja um ponto que eu vou falar aqui, eu vou mostrar para vocês, né? Como começando pela dúvida do Teobaldo, que ele pergunta se para mostrar a funcionalidade do parâmetros FIC no banco do DENIT, eu vou mostrar aqui para vocês. E também pergunta aqui na planilha se tem como configurar o sentido de movimentação do cursor após o Enter. Está para baixo e gostaria de ser para a direita. Não, com relação à planilha, né, de inclusão, lá a inserção dos dados é de fato da esquerda para a direita, né? Então, se eu estou na planilha e eu incluir o item, se eu der um tab, né, ou enter, ele vai ir para o campo à direita, né? Então, essa funcionalidade funciona dessa forma. Tá? Pergunta 3 do Teobaldo. Nas consultas ao banco de dados, sempre a necessidade de selecionar qual desejado, se o geral ou o projeto, tem como configurar para que seja o último acessado? Não, ele vem como default, Teobaldo. Na hora de consultar as composições, ele vem padrão no projeto e eu sempre tenho que selecionar, caso for necessário, o cadastro geral. Tá? Então, padrão é a buscava em flegado lá a consulta no projeto. Tem que realizar essa alteração aí. Pode ser uma sugestão, tá, de alteração. A gente tem um portal para os nossos clientes para abrir as sugestões, né? Então, todos os nossos clientes recebem usuário e senha para realizar essas sugestões aí, né, de melhoria. Pergunto isso porque na criação de orçamento normalmente se busca no cadastro geral e o padrão vai ficar marcado. Então é interessante aí a gente realizar, como eu te disse, a gente fazer a sugestão de melhorias, a gente até pede, né, que vocês façam.
O Marcelo disse que não recebeu o material. Marcelo, tem um e-mail. Vou pedir que vocês enviem o e-mail para quem não recebeu o cronograma, que é o portal. Deixa eu confirmar aqui. Acredito que é o portal. Eu vou pedir o pessoal para colocar aí, para digitar no chat sobre o e-mail que a gente vai encaminhar esse cronograma. O cronograma ele vem com os conteúdos que serão dados em tópicos, né? Então, vocês usam até como material, vocês podem ir escrevendo lá e anotando, né? E Antônio fala, seria bom mencionar os itens que compõem o módulo de planejamento. Antônio, nessa live, ela não está disponível o módulo de planejamento, tá? Inclusive, até no Experimente Grátis, esse módulo não está acessível. Então, a nossa maratona, até mesmo pelo tempo, né, que nós iríamos gastar, não seria suficiente abordar os 2 módulos nesses 5 dias, utilizando 1h30 cada dia. Né? Então, a informação sobre planejamento nós não vamos passar, tá? Que foi previsto, inclusive, no escopo desse treinamento. E a Juliana, você poderia mostrar configurações de como tem que salvar a planilha do Excel para que possa importar a mesma? Sim, nós vamos falar, inclusive eu vou enviar essa planilha para um link para vocês baixarem para a gente importar junto, tá? Juliana, sobre essa questão da configuração nós vamos falar sim. E o Arley, na base Sinap, não conseguimos acessar a composição dos equipamentos. O Arley, no Sinap, o Sinap não trabalha com custo horário de equipamento lá naquela abinha custo horário, né? Mas sim tem as composições dos equipamentos. Se você digitar na pesquisa de composições o critério, por exemplo, trator de esteiras, caminhão basculante, você vai conseguir achar essas composições que elas vêm com CHP ou CHI. Tá? Então, na base tem sim as composições dos equipamentos, porém você tem que pesquisar lá da forma que ele vai achar. Por exemplo, eu usei num treinamento um exemplo, a gente pesquisou como trator. Aí mostrou todas as composições de equipamentos sobre trator, ok? Bom, pessoal, a gente vai fazer da mesma forma, né? As dúvidas que forem surgindo, vou pedir que vocês deixem aí como no nosso chat para a gente continuar sanando as dúvidas, tá? Eu queria falar com vocês, deixa eu ver aqui a tela, se ela tá... Bom, se ela tá exibindo aqui. Nós vamos falar, pessoal, sobre alguns detalhes, tá? Das composições do DENIT, beleza? Então, vocês não ver as perguntas aqui, tá? Já respondi todas. Nesse momento, vocês não vão conseguir abrir a base do DENIT aí, certo? Como eu venho falando durante todos os nossos treinamentos, que o nosso foco aqui é usar apenas a base Sinap, né? E as particularidades do DENIT nós iríamos falar, nós não iríamos nos aprofundar na base DENIT, nós não iríamos criar nenhum projeto DENIT, porque a gente sabe que tem várias particularidades e a gente tem que referenciar durante o treinamento a uma base só. Tá? Então, para os nossos clientes que já usam, já está usando a versão full, né, lá de acordo com a categoria, as dúvidas aprofundadas sobre o DENIT, a gente continua orientando que estejam recorrendo aos nossos canais de suporte, às nossas videoaulas, aos nossos materiais de apoio, tá? E aqui a gente vai apenas colocar alguns pontos que é importante, a gente não pode deixar passar, para que vocês saibam que a nossa ferramenta atende às metodologias do ciclo, ok? Então eu vou abrir aqui no meu computador, pessoal, a base do ciclo, tá? Para eu mostrar as particularidades de composições, ok? As particularidades são o FIC, que é fator de influência de chuvas, o FIT, que é fator de interferência de tráfego, tá? E também os insumos de transporte. Tá? Alguém na segunda-feira perguntou, Diego, como que eu trabalho com insumos de transporte? Eu falei que isso é
uma particularidade de banco de construção pesada, que não era o que a gente está trabalhando, mas eu iria falar bem rapidamente sobre isso e não iria me aprofundar, beleza? Bom, então aqui, pessoal, eu vou usar a base ciclo novo, tá? Estou usando uma base aqui de Minas para mostrar para vocês como que o DNIT trabalha apenas na questão da composição desses pontos aí, FIC e FIT, tá bom? Então eu vou abrir uma composição, vou abrir a planilha aqui, eu tenho uma composição de construção pesada, que é o aparelho de apoio, tá? Vou abrir esse aparelho de apoio aqui. Bom, e aqui, deixa eu voltar aqui na composição. Bom, pessoal, então eu estou na composição aqui do aparelho de apoio, que é do banco DNIT. E nós temos aqui, ó, dois campos que o sistema habilita quando o banco tem o flag marcado, que é de construção pesada, ok? Que é o caso do DNIT. A primeira informação que nós temos aqui, ó, é esse campo FIC, que a gente chama de fator de influência de tráfego, certo? Esse fator de influência FIC, fator de influência de chuvas, tá? O FIT, que é fator de interferência de tráfego. Então, o primeiro ponto, que é o FIC, ele já vem preenchido com um percentual que foi definido pelo DNIT na metodologia, que essa composição recebe esse percentual que vai onerar a composição. Uma discussão que sempre foi falado, né, no mundo aí do orçamento, das propostas comerciais, é que a chuva de fato tem uma interferência que altera o curso da minha obra, certo? Então, se chove num período da minha obra considerável, né, uma chuva considerável, isso vai impactar, porque eu vou ter que paralisar minha obra, então tem um custo aí do equipamento e da minha mão de obra parada, e até mesmo também do transporte, certo? Então, o DNIT, na metodologia do novo ciclo, algumas pessoas até chamam de ciclo 3, mas a gente sabe que o projeto ciclo 3, né, a metodologia ciclo 3, ela foi abortada pelo DNIT, então a gente pode falar ciclo 3, mas o nome correto de falar é novo ciclo. Então, nessa metodologia do novo ciclo, o DNIT fez um estudo nas regiões do Brasil, fazendo a coleta de chuva, de dias paralisados, de índice pluviométricos de chuva, declividade de solo, o tipo do solo, se é de argila, se é arenoso, enfim. Então, todas essas informações, pessoal, do FIC, vocês conseguem ter o acesso lá no site do DNIT, nos manuais, ok? Diego, eu quero conhecer um pouco mais do FIC, como que o DNIT chegou nesse percentual. Tá toda a explicação lá no site do DNIT, mostrando o percentual que ele adotou para cada estado. Então a gente sabe que para cada estado tem um percentual definido dentro das composições. Não são todas as composições que tem o FIC, então dentro do percentual definido para cada estado de acordo com a regra, ele define esse percentual que incide sobre o que, Diego? O fator de influência de chuva. Incide sobre equipamento, mão de obra e transporte. São os itens da composição que são impactados com a chuva. Okay? Então esse percentual ele já foi definido aí pelo DNIT. Então, como eu estou usando uma base de Minas Gerais, então o FIC que está sendo usado aqui é de Minas. Só que eu vou mostrar para vocês que se eu estiver trabalhando em outra região, né, se eu for realizar a obra em São Paulo, tem uma função que troca o FIC. Ele troca o FIC de Minas para FIC de São Paulo ou qualquer outro estado. Ok? Então, primeiro a gente vai só entender aqui, na verdade, um pouco da teoria do que é o FIC, que é o fator de influência de chuva, um percentual que incide sobre equipamento, mão de obra e transporte dentro da composição. Ok? Bom, aqui embaixo nós temos utilizar fator de interferência de tráfego. Pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos falando sobre FIC e FIT na base do DNIT, que é a base que vocês não têm aí, tá? Eu estou abrindo aqui no meu computador, na minha base de demonstração, esses itens. Eu falei que eu não vou me aprofundar, mas apenas para elucidar esses itens aí dentro, caso quem for trabalhar com DNIT ou quem já trabalha, ter a informação onde que eu preencho essas informações, tá? Bom, pessoal, o fator de interferência de tráfego, ele vem desmarcado, tá? É um fator
que incide sobre equipamento e mão de obra e transporte da minha obra, ok? Então, essas informações, essa incidência do FIT, tá vendo? Equipamento, mão de obra e transporte. O DENIT ele não define, ele não fala, você vai cobrar nessa composição esse percentual de interferência de tráfego. Não, ele deixa em aberto para que seja feito um estudo e cada pessoa define aí qual que vai ser, cada orçamentista vai definir qual o percentual a ser cobrado também na composição. Então, o FIT ele vem para onerar a composição, para aumentar o valor da composição, de acordo com o custo com o transporte, certo? Para alguns que já trabalharam com o ciclo 2, nós tínhamos as composições de construção rodoviária e restauração, tá? Restauração e conserva. Então, dentro do ciclo 2, nós tínhamos a mesma composição, né, 2 vezes, porém, cada composição para construção rodoviária eu tinha uma produção de equipe menor do que para conservação rodoviária, para conserva, para restauração. Por quê? Porque o DENIT sabe que para eu restaurar uma rodovia, para fazer a conservação da rodovia, eu tenho a minha produção de equipe é maior. Por quê? Porque eu tenho que, na verdade menor, né? Melhor dizendo. Porque para restaurar a rodovia, eu tenho ali os impactos de paralisação, de desvio de tráfego, a questão do transporte. Então, tudo isso influencia, mesmo serviço, eu fazendo uma construção de uma rodovia ou fazendo uma restauração, a eficiência ali é diferente. Então, o DENIT tratava dessa forma. A produção de equipe definia que era mais caro eu restaurar do que construir. Beleza. Na metodologia do novo ciclo, isso mudou. Ele é uma composição só, não há diferença se é restauração ou conservação. E no FIT que eu vou definir em percentual se terá essa oneração dentro da minha obra ou não. Tá? Aí, Diego, como que eu chego nesse percentual? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui essa informação do FIT. E eu tenho que aplicar esse cálculo aqui, tá? Para definir qual o percentual. Primeiro, o que o DENIT fala? Olha, você você terá que ter o VMD da obra. O que é VMD? Volume médio diário de tráfego, tá? Então, com esse VMD, o que é o VMD, pessoal? É contar quantos carros, quantos caminhões, sei lá, passa por minuto naquele trecho que eu estou criando a rodovia ou restaurando. Então, eu tendo esse VMD, alguém vai contar esse tráfego lá, vamos supor que deu 1.000 carros por minuto. Então, se esse VMD, diário, na verdade, desculpa, né? 1.000 carros por dia. Se esse VMD, se essa contagem for menor que 2.000, o DENIT sugere que o FIT, que o fator de interferência de tráfego, seja 0%, ou seja, não tem interferência de tráfego que vai onerar a minha composição. Agora, se o meu VMD estiver entre 2.000 e 11.000, aí eu tenho que colocar nessa fórmula, que é o VMD menos 2.000 dividido por 600, que aí vai dar um percentual que será adicionado àquelas composições, ok? Se o VMD for maior que 11.000, ou seja, se tiver um tráfego por dia de maior de 11.000 veículos por dia, aí eu aplico o FIT de 15%. Então a gente sabe aqui que é variável de 0 a 15% que eu posso cobrar. Só que aí tem uma observação. A metodologia ainda diz que se a minha obra tiver próximo a centros urbanos, ele estima ainda o percentual a mais de 5%. Então, a gente atribui 5% no que eu calculei, na regra de cima. Então, se for menor que 2.000, mas for próximo a grandes centros urbanos, vai ser 5%. Nesse cálculo aqui que chegar de 2.000 a 11.000, aplicando nessa fórmula, vamos supor que deu 12%, mas é próximo a centros urbanos, eu vou aplicar mais 5%, que é 17%. E por último, se for maior que 11%, eu apliquei 15%, se for próximo a grandes centros urbanos, mais 5%, então 20%. Logo, a gente tem a noção, então, que eu posso variar de 0 a 20%. 20% é o percentual máximo
que eu posso atribuir às composições que têm interferência de tráfego no meu orçamento, certo? Então isso a fórmula foi definida pelo DENIT e é opcional que eu use ou não, ok? Então nós conseguimos ver aqui, ó, que nas composições que terão interferência eu coloco aqui o percentual que ele vai incidir. A gente deixou em aberto para você selecionar outros grupos, mas o padrão que o DENIT hoje usa é equipamento, mão de obra e transporte. Então esses três itens já vem marcado e essa incidência, ou seja, ele vai somar equipamento, mão de obra e transporte dentro da composição e vai aplicar mais 15%. Okay? Então, os dois itens que a gente fala aqui sobre na tela aqui do DENIT que tem a mais, que não tem no SINAP, é o FIC e FIT, ok? Bom, eu vou entrar aqui no insumo só para a gente finalizar, para eu falar sobre esses itens de transporte aqui, ó, que também é uma particularidade do ciclo. Vou falar de uma forma bem genérica, bem superficial, tá? E mais uma vez eu peço para quem tiver mais dúvidas sobre DENIT, eu não vou colocar aqui nessa videoaula, beleza? Bom, pessoal, eu queria dizer assim que quando vocês depararem com composições do ciclo, o ciclo ele faz o seguinte: para cada material da composição, ele acompanha dois itens de transporte, certo? Que é o custo fixo, que é esse insumo que tem a unidade T de tonelada, e tem também o insumo de transporte, que é o custo fixo, e o momento de transporte, que é o TKM. Então, o que é custo fixo? É o custo que é para carga, descarga e manobra. Então, o custo para colocar a mercadoria e o material no caminhão, descarregar e manobrar. Então, isso tem um custo que já vai agregado na composição, que é os insumos T. Agora, o TKM que é tonelada por quilômetro. Aqui eu incluo o DMT. O que é o DMT? É eu falar aqui no sistema, ó, aqui na frente eu tenho as linhazinhas, apenas o TKM que eu incluo, tá, pessoal? O DMT. Aqui eu incluo o seguinte: para eu transportar o material da origem até a obra, ou seja, de onde está saindo o material até a obra, ele percorre ou rodovia ou não pavimentado ou revestimento primário, que é esses três itens aqui. Então o que eu tenho que informar quando for o caso? Qual que é o DMT, o quilômetro, né? Que porventura aquele caminhão ou aquele equipamento que está transportando o material passou em leito natural, LN é leito natural ou não pavimentado, PV é pavimentado, então quantos quilômetros percorreu até chegar lá, ou irá percorrer? E RP revestimento primário, ou seja, não é nem asfalto e nem terra, é aquele asfalto, né, sei lá, um material que não seja asfalto e nem é não pavimentado. Então, colocando o DMT aqui, dentro desses itens, ele vai calcular com custo, que isso será informado, já vem preenchido, tá? Aqui no meu não está preenchido, mas já vem preenchido com o custo do quilômetro para cada tipo de pavimentação ou não. Então ele vai realizar o cálculo, né, que é o DMT leito natural vezes o custo de cada um deles se tiver, vezes o consumo, que é a quantidade do material a ser transportado. Tá? Então aqui eu estou querendo deixar, Diego, isso aí é um pouco mais específico, eu quero um pouco mais de tirar essas dúvidas. Para quem são os nossos clientes, eu peço que vocês procurem nossos canais para tirar essas dúvidas aí sobre os itens de transporte, ok? Mas o que eu quero deixar claro? Que os insumos de transporte já vem preenchido dentro das composições ciclo, já vem tudo pronto, tudo bonitinho, tá? E são insumos, inclusive tem um caminhãozinho aqui que ele fala que é um insumo de transporte, e esses insumos vai lá no relatório, lá no grupo de transportes, ok? Então, nós vimos então insumos de transporte, o que eles levam, que é o custo para transportar o material, lembrando que especificamente dentro do DENIT, ok? Vamos voltar lá, pessoal, ao banco do SINAP, porque a gente precisa entrar lá e continuar, tá? Então, o que eu vou iniciar aqui, que eu anotei que ficou ontem de dúvida, tá? No banco do SINAP. Vamos lá. Reforma da praça principal
Ficou uma pergunta, Diego, encargo social. Como que eu trabalho com encargos sociais dentro do sistema? A primeira informação que eu trago a vocês são, as primeiras, melhor dizendo, né? Encargos sociais são as leis trabalhistas, aquilo que onera a minha mão de obra, né? Aquilo que eu tenho que pagar ou para o governo ou para o próprio funcionário, aquilo que eu tenho que desembolsar, né? O custo com a minha mão de obra, eu sei que além do salário dele tem os encargos sociais. Bom, a gente falou de dois bancos aqui, dois bancos comuns, que é o DENIT e SINAP. Tanto os dois órgãos eles já trabalham com o preço da composição, ou seja, o preço da mão de obra já com os encargos sociais. Então, quem trabalha com esses bancos não precisam preocupar em ter que incluir encargo social, porque o encargo social ele já é vinculado no preço da minha mão de obra, ok? Então, caso alguém queira trabalhar, não, Diego, eu vou tirar o preço da minha mão de obra lá e vou criar meu percentual de encargos, certo? Para quem trabalha dessa forma, que com outro banco que não tem encargo social incluído no valor da mão de obra, eu vou mostrar aqui como que eu faço a questão do encargo, tá? Só uma outra observação bem importante, bem rápida, é o seguinte, há muita dúvida, pessoal, eu tenho aqui a tabela dos encargos sociais do SINAP, que eu peguei na internet, tá? Então, para cada estado tem um cálculo aqui dos encargos sociais. Então, se for na internet lá e pesquisar no Google, né, encargos sociais SINAP, ele vai mostrar essa tabela. Então, eu queria só mostrar para vocês que muita gente confunde de preço com desoneração e preço sem desoneração, certo? Qual a diferença? Muita gente fala assim, não, Diego, com desoneração é porque não tem os encargos sociais e sem desoneração é que tem os encargos sociais. Não, essa afirmativa está errado. De fato, os encargos sociais com ou sem desoneração, ele existe, tá? As leis lá têm que ser pagas, né? Isso é lei. Então, de forma alguma, em algum momento não tem. A diferença é que com desoneração isso é um incentivo do governo, tá? Para que eu não pague, que eu pague na contribuição do lucro da minha empresa essa contribuição social. Então, eu tenho a opção de, inclusive, buscar o preço com ou sem desoneração. Com desoneração, pessoal, não tem os 20% do INSS. Eu não pago na folha os 20%. Agora, sem desoneração, aí sim tem os 20%. Então, nesse cálculo aqui, dos meus encargos, a gente sabe que com desoneração, eu tenho um valor, com desoneração, o percentual é 1, e sem desoneração, o percentual é outro. Com desoneração, o percentual é menor, então o preço da minha mão de obra é menor. Tá? Então, no momento que eu for baixar, é importante que vocês saibam. Isso aí, pessoal, não é Diego, eu posso então baixar para qualquer obra com desoneração? Não, isso depende da tributação da empresa, depende da legislação, então é importante que vocês busquem a informação de qual é o melhor. Não quer dizer porque é o mais barato que eu vou utilizar. Lembrando que aqui o governo não fala que ele abriu mão dos 20%. Ele fala que ao invés de pagar na folha, isso será pago de acordo com o lucro, a receita bruta da minha empresa, que eu pago lá, que a gente chama de CPRB, que é mais ou menos 4,5% ou 5% lá do meu lucro. Tá? Então, entender essa informação que com desoneração tem os encargos, mas não tem 20%, sem desoneração tem os encargos, mas tem 20%, ok? Então, dentro do sistema de como que eu trabalho então com os encargos sociais? Primeiro, pessoal, na configuração do meu projeto, então vou entrar aqui do lado esquerdo da tela, configurações, projeto, eu tenho aqui embaixo nas configurações, encargos sociais, o encargo 1 e encargo 2. Entendam como o encargo 1 fosse de horista e o encargo 2 de mensalista.